Por que ter uma persona ajuda a lotar sua agenda? Sejam bem-vindas ao podcast Micropigmentadora Online. Aqui eu discuto estratégias de marketing digital para micropigmentadoras lotarem a agenda. Eu sou Mayara Ribeiro e o tema do episódio é: por que ter uma persona ajuda a lotar sua agenda? Gente, primeiro, como eu sempre começo aqui explicando o que é a persona. Mas eu sou micropigmentadora, eu faço só sobrancelha, só micropigmentação. Pra que eu preciso saber o que é persona, né? E o porquê que ela ajuda a lotar a agenda? Se você é uma micropigmentadora que deseja lotar a sua agenda, você precisa saber. Porque não é de qualquer jeito que você começa a atrair clientes nas redes sociais, né? Enfim, em todas as redes sociais aí, sem ter uma estratégia. E uma das estratégias, existem várias, mas uma em conjunto com a outra, né? A gente consegue no final aí ter um método legal que foi o que eu desenvolvi nos meus 8 anos, né, de carreira como micropigmentadora. Também tinha essa dificuldade de lotar a agenda. E tudo que eu trago aqui é tudo que eu aprendi, que deu certo pra mim e que eu estruturei isso pra ser bem mais fácil. Pra você não levar 8 anos pra vocês, né? Não levarem 8 anos pra vocês conseguirem lotar a agenda de vocês, tá? Então, o que é persona? A persona ela é o cliente ideal fictício, tá? Que você quer alcançar. Como eu posso dizer, né? Fictício. Você vai criar como se fosse uma persona mesmo. Não são vários tipos de cliente que você quer atrair, tá? Você vai, claro que você vai, com base nesse estudo que a gente vai fazer hoje, você vai conseguir, tá? Mas, por que você deve ter uma persona, um cliente ideal fictício? Uma persona. Porque fica mais fácil de você se comunicar, beleza? Porque aí a pessoa, ela vai se identificar ali com aquele tipo de comunicação que você faz, tá? Que você tá dando ali pra ela, tá? Então, fictício é que não é que você vai inventar do nada uma história, uma persona, tá? Você vai fazer um estudo baseado em algumas coisas que eu vou falar e você vai criar um personagem específico daquela persona pra você poder conseguir vender pra ela, e todas as outras coisas fica mais fácil. Na hora de você produzir conteúdo, na hora de você colocar sua estratégia de venda, que é a hora de pedir, tá? Não é todos os posts que pede, sempre falo aqui, tá? E você construir, tá? Então, você precisa ter dados e características específicas daquela cliente, da cliente ideal, da persona, né? Reais, tá? Os dados são reais. Então, tudo que você for absorver de dados tem que ser real. É fictício porque você vai montar uma persona, mas todos os dados que você vai colocar ali tem que ser real, tá? Baseado em comportamento de suas clientes. Mas eu tô começando agora, não tenho assim tanta cliente. Pesquisa no Google, né? O que mais as pessoas, as mulheres, né? Elas pesquisam antes de fazer a micropigmentação. Existem vários vídeos no YouTube, gente. Qual é o comportamento delas, né?
Outra coisa, baseados em dados demográficos, local. Por exemplo, né? No meu método, eu tenho... dentro do meu método, eu tenho um módulo chamado tráfego pago, que é praticamente você pagar para divulgar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então você vai pegar aquele post que é a hora de pedir, vou fazer a estratégia, né? Vou fazer a live agenda. Quero distribuir para clientes novas, né? Novos clientes, clientes que não me conhecem ainda, por exemplo, né? Que são aquelas suas personas frias, que elas estão dentro da sua persona, só que você não conseguiu alcançar ela ainda. Por exemplo, se você não souber os dados demográficos dela, você pode pegar esse dinheiro que você vai investir ali e colocar para, por exemplo, para fora do Brasil. Você vai estar gastando um dinheiro que aquela persona que você está alcançando não vai chegar até você. Então você precisa saber, por exemplo, você vai pegar ali os bairros ali na região onde você mora. Nos bairros eu quero ir da onde até onde que eu quero alcançar essas pessoas, por exemplo, né? Tem micropigmentadoras, por exemplo, que às vezes vai viajar para algum lugar, sei lá, mora em outro lugar, tá trabalhando lá, aí às vezes vai viajar, sei lá, para casa de parentes, de pais, da mãe, e às vezes tem cliente lá, ela quer fazer também. Aí na hora que ela for montar algo assim, ela já vai saber que é ali, só ali naquela região. Então ela vai fazer uma outra campanha para poder alcançar aquelas pessoas, certo? Isso é só um exemplo, tá? Mas isso ajuda bastante na hora da sua comunicação, tá? Baseado também, né, esse cliente ideal, que são os dados e características específicas, né, para você montar a sua persona. Tem que ser baseado também em problemas, tá? Que são as dores da sua cliente. Gente, isso é tão importante. Vocês não sabem quanto que eu vejo muita micropigmentadora reclama. O que eu vou postar? Já que não posso só ficar postando antes e depois. E a agenda aberta, agenda de seu horário. Não sei, não vem ideias, né? Quando você tem esses dados da sua persona, fica mais fácil de você sentar e produzir o seu conteúdo, o seu tema para você começar a fazer seu conteúdo. Por exemplo, das dores, vou dar um exemplo. Dor é tudo o quê? Tudo o que a pessoa, ela dói nela, né? Mas poxa, mas só sobrancelha. Gente, não é só sobrancelha, né? Quem trabalha aqui sabe que não é só sobrancelha, é autoestima e tudo mais. Então dói pra mulher, né? Tem muitas dores aí. Por exemplo, uma das coisas que mais chegam pra mim, né? Poxa, eu tenho a sobrancelha tão falhada. Eu não queria que minha sobrancelha fosse tão falhada assim. Isso é uma dor que ela tem, porque às vezes ela olha no espelho e ela não se incomoda aquilo que tá uma diferente da outra, que tá muito falhada, tá? Isso é um exemplo. Então, isso é uma dor, tá? Então, a sua persona, ela sente dor, tal, não é só tá? São várias dores. Tem várias e várias e várias dores, tá? Essa é só um exemplo, tá? Baseados em desafios também. Qual que é o desafio dela que ela enfrenta, né? Por exemplo, todos os dias. Já aconteceu bastante de clientes chegarem pra mim que a gente pode colocar como dor também, né? Desafio, como uma dor. Mas a gente já começa a especificar. Por exemplo, essa pessoa que tem a sobrancelha falhada. O desafio dela é acordar mais cedo para preencher essa sobrancelha de sombra. É um desafio que ela tem.
né? Então, você já sabe que aquela persona, ela tem aquele desafio. Então, por exemplo, o que você pode, sei lá, fazer aí nos seus conteúdos, né? Por que a micropigmentação vai te poupar tempo e você não vai precisar acordar mais cedo, por exemplo? Você vem montando o seu conteúdo. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, você não tá falando... Olha a diferença de você chegar, você falar isso pra você, mostrar pra ela que vai economizar o tempo dela, do que você ficar agenda aberta. Olha a diferença, né? Gente, redes sociais é muitas coisas em uma rede social só, por exemplo. Tira a atenção dela. Então, se você não tá produzindo conteúdo que vá diferenciar pra ela, vai ser um diferencial, não é uma coisa que tá todo mundo postando, que toda micropigmentadora tá postando, ela vai passar, gente. Ela vai passar e não vai estar nem aí pra você, entendeu? Então, quando você entende o que é sua persona, como você vai atrair ela, você vai começar a atrair a atenção dela. Quando você atrai a atenção dela, aí sim é o momento que você consegue pedir, que é o quê? Olha, minha agenda está aberta, barará. Não é todos os posts, não é todo dia. Tem uma estratégia, beleza? Então vamos lá, voltando aqui. Baseados em desafios. Isso é um dos desafios, beleza? Outra coisa, baseado em desejo, né? Quem que não tem um desejo? Um sonho, desejo, sonho é a mesma coisa, né? Se eu falar desejo ou se eu falar sonho, tá? É praticamente a mesma coisa. Por exemplo, gente, isso tudo que eu tô falando, o que é uma persona. Então, ele é um cliente ideal, fictício, que você quer alcançar. Não é qualquer pessoa igual. Uma das coisas, né? Entra no dados demográficos. Eu só atendo mulheres, não atendo homem. Então, não adianta eu fazer meus esforços e querer atrair todo mundo. Vai atrair homem, eu não atendo. Aí aquela atenção que eu acabei dando sem querer para aquele homem, um exemplo, não vai valer de nada. Por quê? Porque eu não trabalho com homens, né? Isso é um exemplo, tá? Mas quando você sabe que você trabalha com homem e com mulher, fica mais fácil sua comunicação, lembra, né? Então, a persona é baseado em dados e característica específica de clientes reais. Faça uma pesquisa, pergunta, tá? Você tem alguma dor? Né? Enfim, aí você pode fazer perguntas específicas para ficar mais fácil para a pessoa entender o que é dor, o que é desejo. Dados demográficos baseados em comportamentos, baseado em dores da persona, em desafios, e agora eu vou falar baseado em desejo. Qual é o desejo? Vamos ali naquela mesma linha ali de raciocínio. Eu desejo ter minha sobrancelha preenchida. É quase a mesma coisa, a linguagem muda, mas é quase a mesma coisa de dor. Ela tem a sobrancelha falhada, a dor dela é que ela tem a sobrancelha falhada. E o desejo dela pode ser de uma mesma pessoa. E o desejo dela é ter a sobrancelha preenchida, sem falhas, por exemplo. É um desejo dela, tá? Então você vai apertar ali o desejo dela, certo? Então, a persona é aquela cliente que você... Veja a diferença, que é a próxima coisa que eu vou fazer, o que eu vou falar. O que não é uma persona. Não é um público-alvo. A gente sempre vê, né? A gente sempre ouve. Qual é o seu público-alvo? Qual é o seu público-alvo? Tá errado? Não, mas não é a sua persona. Por quê? Olha o tanto de coisa que eu falei que uma persona precisa ter, né? Público-alvo é uma coisa muito, muito ampla.
Então você vai acabar atraindo pessoas que você não quer. Por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Eu não trabalho com sobrancelhas que tem já um procedimento antigo de outra profissional, por exemplo. Então, todos os meus conteúdos, toda a minha comunicação vai ser para pessoas que ou que já fizeram comigo ou que tem a sobrancelha virgem. Não vou gastar a minha energia, ou o meu dinheiro, ou o meu tempo, que é dinheiro também, falando para pessoas que já têm, se eu não trabalho. Então, se eu sei qual a minha persona, eu sei que eu não trabalho com essas pessoas. Pode ser que você atraia, beleza. Pode ser que sim, eu também atraio. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer um esforço meio que desnecessário, tá? Porque público-alvo é um público muito amplo, né? Então você vai acabar, como eu falei, né? Atraindo quem não quer. E ainda deixei uma frase aqui pra mim não esquecer de falar pra vocês. Quem quer vender pra todo mundo, não vende pra ninguém, tá? Porque você quer empurrar e quer. Por exemplo, esse raciocínio que eu falei, eu não atendo sobrancelhas que tem procedimento antigo de outra profissional, certo? Aí eu tô querendo atrair todo mundo. Eu quero atrair todo mundo. Eu ainda não sei, não defini minha persona. Eu não sei que eu não faço isso. Que eu não trabalho com isso. Aí vem uma pessoa, eu vou e faço. Não fica bom. Porque a minha especialidade não é essa também. É um exemplo só, tá, gente? Porque eu quero vender pra todo mundo. Né? E acaba vendendo pra ninguém, né? Aí não fica bom. Aí o que ela vai fazer? É mais rápido quando acontece alguma coisa ruim, assim, de se espalhar do que uma coisa boa. Aí ela fala pra outra, ou reclama nas suas redes sociais. Aí o que acontece? Às vezes, as pessoas que ouviram ela falando, tem a sobrancelha virgem, vai ficar mó legal. Né? Aí você acaba perdendo aquela cliente. Então, foca aí numa persona ideal, tá? Então, cria aí uma persona real, fictícia, mas com base em dados reais, né? Com coisa que você vai alcançar. Quando você faz isso, também, né? É uma das coisas que eu sempre falo, você acaba se tornando o número 1 na sua região, porque aí você vai focar numa coisa só, em uma persona só, resolver aquele desejo, né? Resolver aquela dor, realizar aquele sonho, aquele desejo dela, tá? E o público-alvo, ele é muito amplo. Por exemplo, quando vai especificar aí a idade. Poxa, é de 18 a 60 anos. Uma pessoa que você fala... pessoas com 18 é diferente de você falar com pessoas de 60. Então, não mistura as coisas. Faz um... Ah, poxa, mas eu tenho cliente com 18. Ah, mas eu tenho cliente com 60. Beleza. Só que se você ficar, por exemplo, criando conteúdo para esses dois tipos de público, por exemplo, no nosso caso, né, como micropigmentador, você vai gastar muito tempo. Poxa, tu vai ter que ter um calendário editorial aí pros dois. É muita coisa. Então, a persona, quando você for definir, um exemplo, a idade, quais as idades que mais vêm pra você? E você vai criar uma comunicação mais neutra, que você consiga atender as duas. Porque a de 18 pode ter falhas, de 60 também. Aí você, né, coloca uma coisa mais neutra. Por exemplo, a base aí, no meu caso, é 25 anos. Beleza? Então, minha persona... Por exemplo, a Maria, ela tem 25 anos,
tem falha na sobrancelha, todo dia que ela acorda pra ir trabalhar, ela tem que pintar, então ela tem que... Como ela não sabe fazer o desenho, ela tem que acordar 1 hora mais cedo. E isso cansa ela, todo dia ela tem que fazer isso. Vai criando, tá? Fica mais fácil na hora de você se comunicar e você criar seus conteúdos e tudo mais, tá? Beleza? Por que é importante você definir sua persona? Eu falei algumas coisas, né? Mas vamos aí deixar mais claro, né? A comunicação fica mais clara, né? Então fica mais fácil de a pessoa entender o que você quer comunicar, tá? Fica mais fácil na hora de você criar o seu conteúdo de valor. Pra quem não sabe, conteúdo de valor é todo aquilo que não é hora de pedir. Conteúdo de valor, gente, é tudo aquilo que vai atrair a sua cliente, que vai resolver a dor dela. Lembra quais as coisas que uma persona tem que ter, né? Dores, desejos. Então, conteúdo de valor é isso. É baseado nessas coisas, tá? Então, se sua persona tá definida, fica mais fácil de você produzir seu conteúdo, porque você vai saber qual que é a dor dela, qual que é o sonho dela, o desejo dela, os desafios, enfim. Vai atrair atenção. Quando você atrai a atenção da sua persona, fica mais fácil de quando você for a hora de você pedir, que é pra ela, né, fazer a micro com você, a atenção dela já tá ali em você. Então, é mais fácil de ela ter uma reação. Qual que é a reação? Quando você pedir, fazer com você, tá? E claro, dentro do conteúdo, a gente tem algumas estratégias. Uma delas são gatilhos mentais, já falei aqui, tá? Fechou? É mais fácil de aplicar os gatilhos mentais, porque você já sabe. Gatilho mental da história. Então, por exemplo, você vai fazer um post pra, sei lá, um carrossel no Instagram. Você pode colocar lá como se estivesse respondendo uma pergunta com um texto ou o vídeo, né? Você pode, às vezes, pegar o mesmo tema e fazer vários tipos, né? Vários formatos, né? Mas, vamos lá. Aí você pode colocar lá, igual eu dei o exemplo, né? Por que a micropigmentação que eu trabalho vai fazer você economizar tempo? Você vem nos outros posts respondendo. Por causa disso. Aí você vai contar uma história ali, né? E também acaba que ativando vários gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais da especificidade, que aí você vai especificar o porquê daquilo, né? Vários. Então fica muito mais fácil. Às vezes você vai ativar gatilhos mentais ali que você nem percebeu, tá? E a persona, ela não fica perdida, confusa, tá? Uma coisa legal. Uma coisa legal que, pra ela não ficar confusa, pessoas confusas, ela não tem uma reação. Isso aí tá muito pra minha cabeça. A pessoa, ela não quer sair daquele conforto, né, das coisas tá fáceis pra ela. Então ficou confusa, perdida, ela rola ali o post, tá nem aí. Ou passa seu perfil e já era. Foca no seu perfil, nas suas redes sociais, foca uma coisa só. No meu caso aqui, eu tô ensinando micropigmentadoras de sobrancelha. Se você faz outras coisas, você pode deixar nos destaques. E, em vez em quando, você falar nos stories. Mas foca em uma coisa só. Lembra, número 1? No meu começo, vou contar uma história rapidinho. No meu começo, eu até tinha bastante cliente.
até tinha bastante cliente, né? Só que eu queria lotar a minha agenda e eu não tava conseguindo. Por que eu queria lotar a minha agenda? Porque, né, eu queria que o meu, como eu posso dizer, o meu faturamento aumentasse. E eu achei que eu precisava fazer várias coisas. E aí as pessoas começaram a ficar confusas. Também eu tinha menos tempo, né? Tinha menos tempo pra atender de sobrancelha, porque às vezes eu tava fazendo outra coisa, tá? Então, o que acontece? A pessoa fica confusa, perdida. Quando eu parei e foquei só na micropigmentação, eu me tornei o número 1, tá? E quando eu tornei o número 1, eu lotei minha agenda, consegui viver da micropigmentação, dobrei meu faturamento, aumentei meu faturamento, tá? Então, às vezes é só uma escolha. Faço algumas outras coisas, se a pessoa pergunta, quando ela tá lá, eu vou, aplico a parte da fidelização, quando ela tá comigo, olha, eu faço tal coisa, também não dói, paraná, consigo vender. Mas focar pra mim ser o número 1, pra ter essa atenção e fazer com que ela tenha uma reação, eu foco numa coisa só, beleza? Quais os benefícios? Ela vai querer fazer a sobrancelha com você, porque ela tá vendo tudo isso aí que você aprendeu, atenção, aprendeu, a atenção dela, e ela quer fazer com você, ela quer que você realize o sonho dela. Vai virar autoridade, né? Outro gatilho mental da autoridade, beleza? Vai ter mais uma conexão com você, tá? E isso é uma coisa bem legal. Conexão é um relacionamento. Pra você ter um relacionamento com a sua persona, você precisa aplicar a sua imagem, você nos seus conteúdos de valor. Vídeo, live, stories, você falando, você explicando, beleza? Mas eu tenho vergonha. Uma que vergonha não paga boleto, né? Mas você pode ir devagarzinho, tá? Só não pode deixar de fazer. Mas vai devagarzinho. Grava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Posta, tá? É melhor feito do que não fazer, né? Beleza? Aí vai arrumando, né? Vai melhorando. Faz vai melhorando. Os meus vídeos também, tá? Se vocês verem aí vídeos, então vai melhorando, beleza? Fideliza a cliente. Poxa, ela faz diferente. Ela é diferente, tá? Também tem uma estratégia pra você fidelizar também. Não adianta você ter essa energia toda, né? Pra você atrair cliente, a sua persona, e aí você não fidelizar pra ela sempre estar voltando com você. Não adianta muita coisa, tá? Vai lotar a sua agenda. Tenho certeza disso, claro, gente. Não é de uma hora pra outra. Até a pessoa pegar confiança em você, pelas redes sociais, demora um pouquinho. Mas, todo negócio é assim, gente. Por isso que vocês têm que colocar uma estratégia de marketing digital no seu negócio. Você não vai tratar como uma coisa qualquer. Faz parte do seu negócio. A mesma coisa de gestão financeira, de cursos de especialização. Faz parte do seu negócio. Fechou? Você vai ser mais reconhecida na sua região e ela vai ter mais confiança em você. Fechou? O que acontece se você não definir sua persona? Vai confundir as clientes quando confundem. Quando a pessoa, sua persona não, né? Porque você não vai definir a persona, mas a cliente, futura cliente, por exemplo, vai ficar confusa. O que ela vai fazer? Vai passar e ela vai fazer com o que ela acha mais barato. É sempre assim, tá? E você vai afastar clientes, perde tempo na produção de conteúdo. Porque a gente sabe que a gente precisa se dedicar à técnica em si, né? Ao trabalho em si.
Então, a gente tem que ter mais tempo para isso, né? Mas colocando estratégia de marketing digital aí dentro do seu negócio. Mas, vamos colocar uns 70, 80% da sua energia tem que ser em melhorar, estar sempre melhorando no seu trabalho, tá? Na micro em si. Então, se você não define sua persona, e aí esse restante aí que fica, que você coloca energia no marketing digital, você perde tempo. Tempo é dinheiro, né, gente? Então, por favor, defina a sua persona. Bom, vou dar algumas coisas. Já falei, mas vou colocar um passo a passo do que você pode fazer para você definir sua persona agora. Cria uma história como se ela fosse uma pessoa real. Cria nome, idade, tá? Ah, mas que nome? Cria história e depois você... Nossa, essa história tem cara de fulana. Eu falo Maria porque força do hábito. Mas, por exemplo, a minha persona que eu defini para estar aqui com vocês ensinando marketing digital para micropigmentadores lotarem agenda é Débora. A Débora, ela é uma micropigmentadora que não consegue viver da micropigmentação porque não consegue lotar sua agenda, porque ela não tem uma estratégia de marketing digital próprio para micropigmentadores, para tirar a dúvida dela. Isso é um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Como que você vai fazer isso? Você vai definir dores e desejos, tá? Nome, idade, sexo, onde mora, qual o salário. O salário é legal para você fazer várias outras coisas quando você for fazer desconto, alguma coisa assim, tá? Momento certo, né? Sempre fazer desconto não, tá? Com que trabalha, é bom você saber, porque às vezes a pessoa trabalha com público. Aí você pode pegar o desejo dela. Poxa, mas todo dia eu tenho que pintar minha sobrancelha, né? Pra trabalhar com público. Se você fazer micropigmentação, você que trabalha com público. É um exemplo, tá? Quando você for produzir seu conteúdo. Você já vai acordar pronta, então você não vai precisar ficar pintando. Fica mais fácil de você ir trabalhar, tá? Várias coisinhas, tá? Então você vai definir tudo isso. Mas cada um trabalha em uma coisa. Pega o que mais aparece, tá? Pra você fazer. Aparece mais clientes que trabalham com público, sim. Então você coloca isso. Se não, não. Nem todas as coisas, o que você vai definir aí, pode ser que você use. Mas é bom você definir, porque uma hora você vai precisar. E sempre volta, tá? Depois de um tempo, sempre volta aí na sua persona, nessa definição que você fez, pra você ver se tem mais alguma coisa pra você adicionar aí, porque às vezes sempre aparece, tá? Outra coisa que você vai fazer, qual o problema que ela tem? Dores. Você vai fazer no mínimo 10 dores. Fechou? 10 dores. Qual o maior desafio dela? No mínimo 10. Qual o desejo, o objetivo dela? Tá? No mínimo 10. Gente, até coloquei aqui um outro exemplo que aparece bastante de dor. É de ficar artificial. Tem muita gente que tem medo de fazer micropigmentação. Sabe que é muita gente. Só que as micropigmentadoras ficam postando só a mesma coisa, gente. Só a mesma coisa. Por isso que eu resolvi também ensinar aqui pra vocês a minha estratégia que eu desenvolvi, tá?
E aí não conseguem atrair essas pessoas. Elas não conseguem, né? Então, quando você vê que isso é uma dor, você consegue mexer ali na dor dela. Quando você mexe com a dor dela, ela... Calma aí, prendeu atenção. Nossa, mas eu nunca fiz porque eu achei que era artificial. Quantas pessoas já chegaram pra mim com essa dor? E às vezes é mais que uma dor. Então, quando você começa a produzir, você começa a apresentar resultados, feedback de outras clientes falando que tinha medo de ficar artificial, fez, não ficou, amou, e olha como ficou o resultado, não sei o que, as pessoas vão começar a te ver como uma autoridade, vai querer fazer a micropigmentação com você. Outro negócio que eu coloquei aqui, exemplo, né, de desejo, de sonho, né? Ela quer ter as sobrancelhas desenhadas. Tem muita gente, tem muita cliente, muita mulher que às vezes ela tem, já apareceu vários casos, né? Às vezes ela tem quase nada de sobrancelha, tipo, é finérrimo os pelos dela, então, tipo, não aparece quase o desenho da sobrancelha, né? Às vezes ela perdeu, não tem pelo, né? Aí o que ela faz? Ela começa a fazer henna pra deixar mais desenhada. Gente, a gente sabe que a micropigmentação fica muito melhor que a henna. E vai durar muito mais, né? Então é muito mais benefício pra pessoa. Ela vai gastar um dinheirinho a mais ali, mas vai ser muito mais benefício. Então você tem que mostrar esses benefícios pra pessoa nos seus conteúdos, tá? E ela quer... aí tem uma pessoa que vai ter 2 desejos, praticamente um só, né? É ter a sobrancelha desenhadas, só que mais natural. Então a gente consegue fazer isso. Não precisa ficar desenhada bem chamativo. A gente consegue fazer um desenho que fique desenhada, só que mais natural e discreto. Então você tem que mostrar isso. Ó, gente, essa daqui ela queria que ficasse mais desenhada, ela queria mais escurinha, eu fiz. Mas olha essa daqui que eu fiz praticamente a mesma técnica, mas ela não queria que ficasse muito escuro. Então ficou desenhada, mas ficou mais natural e discreto. Resultado, contou a história, tá? Não só antes e depois, beleza? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijo!